Salve, salve família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E vamos aqui reagir a mais um videozinho que eu separei para vocês, um cortezinho do canal ESPN, programa Futebol 360, trazendo sempre aquela notícia e informação sempre atualizada para você, torcedor Cruz Maltino. Ontem foi jogo de clássico, clássico de gigantes, mas infelizmente, fomos prejudicados de novo pela arbitragem e teve nota. A Ferges recebeu mais outra nota e Alexandre Matos deu entrevista e disse que desse jeito não dá mais para jogar o Carioca. Então vamos acompanhar aqui o que eu separei para vocês. Vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, dá uma moralzinha no like e deixe o seu comentário também que nos ajuda muito, valeu? Então vou soltar aqui a matéria aqui para vocês acompanharem também. É isso, né? Quarto jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Vimos aí o Emiliano Dias e também o Alexandre Matos. E na tela temos a nota do Vasco detonando a arbitragem após o empate contra o Fluminense. É revoltante presenciar mais um espetáculo manchado por mais uma arbitragem, pela quarta vez consecutiva, no mínimo de baixíssima qualidade e questionável. É vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. Aí é o Vasco se referindo a Flamengo e Fluminense. É lamentável assistir a decadência de um campeonato que já foi e tinha tudo para ser o maior do Brasil. Uma quarta-feira para ficar nas cinzas da história do futebol. Tá poético o Vasco da Gama, hein? Um jogo de palavras ali. O Vasco da Gama ingressará com medida e solicita à FERJ, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, entre outras exigências, a suspensão... Mas não vai sobrar nenhum, pô! A suspensão de mais um árbitro do campeonato, o senhor Bruno Mota Correia. Que confusão, que arbitragem confusa. Já temos Carlos Eugênio Simon. Antes do Simon tem mais uma página. Solicita também o envio pela FERJ dos relatórios da empresa contratada de todos os jogos do Vasco no campeonato. Solicita uma ação imediata em resposta aos problemas crônicos com arbitragens questionáveis no campeonato. É urgente a tomada de ações efetivas e imediatas e não mais de reuniões e promessas. Resistiremos contra tudo e contra todos, completa o Vasco na sua nota ali protestando contra a arbitragem. E, particularmente, dou razão à indignação do Vasco em relação à arbitragem de ontem. Mas vamos acompanhar o que diz o nosso especialista, Carlos Eugênio Simon. Muito bom dia, Simon. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Nath, Breler, André, a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu não sei por que o Vasco está reclamando, no ponto de vista que não foi ele que escalou o árbitro. No Campeonato Carioca são as equipes que escalam os árbitros. Uma coisa totalmente errada, Bel. Os times de futebol não conhecem a arbitragem. Ou você acha que Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, enfim, conhecem os árbitros da Federação Carioca? Não conhecem. Então são eles que escalam. Está todo mundo lavando as mãos. A comissão de arbitragem, a federação, os clubes. Agora o clube pede punição de quem ele escalou. Então está tudo errado. Sabe? São caras novas, são caras novas discutindo um problema do passado. Então isso aí já vem há longo tempo. Então me parece, nós vamos debater agora, conversar sobre as decisões que o árbitro tomou em campo, mas no geral está tudo errado. Está tudo errado. Tá? Então se investe milhões, contratam firmas, não sei da onde, da Inglaterra, para dizer isso, dizer aquilo. Vamos discutir arbitragem a sério, aí nós temos que segurar os demônios e ter vontade política de resolver essa situação efetivamente e não ficar tapando o sol com a peneira. Aí acontece o que aconteceu ontem. Conforme você falou, mais um árbitro na geladeira, quem é que vai sobrar? Quem é que vai sobrar? Já tem vários no Rio de Janeiro. Né, da tão honrosa que eu citei no outro programa passado, a arbitragem carioca, que era motivo de aplauso, hoje é motivo de vaias, jogo após jogo. Aí o Bruno Correia Moto. Nós estamos vendo um lance, esse, se não me falhar a memória, é o gol do David. Isso mesmo. Que é um lance que milimetricamente impedido.
Aí você tem que confiar na tecnologia, a olho nu não tem como você ver, né, milimetricamente. Eu acho que isso aí é um problema da FIFA. Essa regra número 11 do impedimento tem que ser alterada. É um absurdo você anular o gol pela unha, conforme você falou, que não foi cortada, ou pela ponta do nariz, enfim. Então é um lance que não abre muito espaço para debate, porque é um lance que a cabine do VAR tem acesso, não é, a essas câmeras, e a olho nu você não consegue perceber. Simon, mas Fala, Brelha. A câmera que eles usam para traçar a linha é a melhor para tirar essa conclusão? Quem escolhe a câmera é o árbitro de vídeo, né? No caso, o Carlos Eduardo Nunes Braga. E eles pegam a melhor que tem. Pois é, me parece que nessa aí tá muito complicado esse gol. Não tem como você afirmar categoricamente que o David estava impostando impedimento. Eu acho que esse é o ponto, né? É a melhor que tem, mas dava para ser melhor. Dá para investir numa tecnologia como se faz nas competições europeias, em que se tem ali o 3D, não sei o quê, que aí mostra sem erro nenhum, como foi utilizado na Copa do Mundo, essa unha que não foi cortada, que para mim também é um absurdo, tá, Simon? Acabei de falar aqui de um gol que foi anulado do Aurora com o Melgar. É um absurdo. Que vantagem que o cara tem ali com um fio de cabelo na frente. Nath, e esse lance está exatamente no meio do campo. A câmera está lá embaixo. Utilizar a câmera do meio campo. Normalmente eles usam a câmera de impedimento, se eu tiver errado, o Simon pode me corrigir, é uma câmera muito mais próxima do gol. Sim. Exato. Só que esse lance, ele foi no meio de campo. Mas tem uma câmera ali no centro. Então, por que eles não usaram a câmera? Tem uma câmera no centro? Essa é a pergunta. Por que não usaram? Eles usaram a câmera que fica lá perto do gol. Aí tá num ângulo lá que não é favorável. Ou tô falando... Tô errado, Simon? Não, tá certo. Exatamente. Tem alguns estádios que tem na própria linha do impedimento, da intermediária, uma câmera que é colocada na arquibancada. Mas é uma opção que todas as câmeras, não é, vão para o VAR, e a opção, quem faz a opção é o árbitro de vídeo e o AVAR. Os dois que estão lá pegam para eles a melhor câmera que tem para apontar essa questão do impedimento. Mas é uma questão que nós vamos debater, a não ser, conforme a Nath citou aí, o impedimento semiautomático, que daí é com precisão. Nos demais casos, nós vamos ficar debatendo, porque essa regra tem que ser alterada, tem que ser o corpo inteiro na frente. Caso contrário, não dá. É questão milimétrica. A questão milimétrica é o impedimento semiautomático. Aí é muito dinheiro. Aí nós estamos falando de jogos da Copa do Mundo. Eles não investem na tecnologia do gol, que é uma tecnologia extremamente importante que a Premier League tem. No Brasil não tem. Se uma bola transpuser a linha do gol, não tem como você cravar se foi gol ou não. No caso né? do que aí Rio, sim não que investem decide nem o jogo. em todos os jogos do campeonato, né, Simon? Nem todos. São duas competições estaduais que tem o VAR em todos os jogos. É o São Paulo e Minas Gerais. Não tem. No Rio Grande do Sul também não tem. Outro dia nós tivemos um gol mal anulado do São Luís de Juí contra o Juventude, né, que pode ir lá na frente e fazer. Isso é outro absurdo para ele. Você começar com uma competição, uns jogos tem, outros não tem. Inclusive o Campeonato Carioca, tão badalado, e segundo o meu conterrâneo Tite, o melhor campeonato estadual do Brasil, não é? Não tem para todos os jogos. Aí no meio da competição muda. Então era só clássico, agora é grande contra pequeno. Cara, olha o negócio que eles fazem. Aí se investe milhões no futebol, se debate contratações milionárias para um negócio mínimo eles não resolvem, que é o negócio do gramado e o árbitro. Se essas duas coisas, joga futebol. Se não tiver árbitro, não tem jogo também. Olha, Simon, mas vamos lá que tem mais lances ainda, né, Bel? Tem. A gente vai para o próximo lance. Só para completar sobre esse gol anulado, eu confesso que eu já assisti várias vezes, revi ontem à noite e hoje, e não consigo ver impedimento do David nesse lance aí. Você destacou que não tem muita discussão, porque é analisado lá, eles têm as câmeras dele no VAR, etc., deles, mas eu vejo o Guga, lateral do Fluminense, dando condição aqui no canto, e não consigo ver que o David está no campo de ataque do Vasco. Para mim, ele está no campo de defesa. E aí, o Simon tem contra a regra, isso. E o Simon tem um ótimo ponto que é: devemos confiar na tecnologia. Mas quando quem banca essa tecnologia é uma instituição como a FERJ, que não tem credibilidade nenhuma, fica muito difícil confiar em tecnologia e principalmente em quem opera a tecnologia, né? Vamos pro próximo lance, Simon. É o gol anulado do Verratti, é isso? É isso mesmo. Isso. Esse lance aí, ó, Bel, também pela câmera 1, não dá para te cravar se foi falta ou não, pelo Verratti. Olha só, nós não tem claramente que ele empurrou, tá? Tem um contato ali dos dois,
o campo está escorregadio, choveu demais, não é, principalmente no segundo tempo, tá? E tu não tem uma imagem conclusiva de que realmente o Vegete empurrou o zagueiro pelas costas. E aí tem a decisão do árbitro de campo e do VAR. Olha lá, os dois estão naquele empurra-empurra. Os dois estão se agarrando dentro da grande área. Tem um contato ali, tem um contato mínimo, mas não dá para te cravar por essa câmera que nos mostra, por essa imagem que nos mostra, olha aí, ó. O zagueiro está desandando. Não dá para te cravar que realmente o Vegete empurrou. Tá? Para mim, esse lance aí é extremamente polêmico. Por essa imagem não dá para te cravar que teve falta nesse lance. Eu peço para a nossa produção, por favor, quando a gente estiver analisando os lances, tirem a tarja, porque senão a gente não consegue ver o lance. Aí, nesse lance aí, não tem um movimento de empurrão do Verratti. Os dois estão disputando a bola. Eu não consigo ver falta nenhuma. E se o Verratti faz aquele movimento do empurrão, mesmo que seja leve, nas costas do zagueiro, desequilibra. Mas não tem esse gatilho do empurrão. Estão disputando espaço, tem um braço ali, mas o Felipe Andrade também está tentando se posicionar e ele acaba escorregando. O gramado do Maracanã, esse péssimo gramado do Maracanã, que o Vasco também reclamou com razão, acaba prejudicando o jogador do Fluminense. Mas ali é uma disputa de bola e o Verratti acaba ganhando na força ali na disputa. Aí eu confesso que eu fico em dúvida, porque tem um braço do Verratti ali que parece que está puxando o jogador do Fluminense. Tem um braço, mas esse braço não puxa nem empurra. Então, se o braço não puxa nem empurra, ele está buscando espaço, está disputando com o zagueiro. Eu vejo uma disputa normal. Qual o próximo lance que temos? Eu acho que em campo seco, só para concluir, em campo seco o zagueiro não cai. Por isso que eu falei, a câmera, tu vê com a tecnologia do VAR mesmo assim, a câmera ela não é conclusiva. Para mim também esse gol foi legal. Para mim o grande erro da arbitragem foi esse. Para mim esse gol do Jet é legal. Tá? Porque o gramado é escorregadio, há o toque com o braço, mas não há o movimento aquele do cara empurrando o zagueiro. Tá? Há uma disputa que toda bola alçada na área é disputa entre o zagueiro e o atacante. E não é, para mim, não caracteriza a falta. Né? Para mim esse foi o grande erro da noite. A arbitragem foi calamitosa no geral, tá? Mas agora tecnicamente avaliando esse lance aí, para mim foi gol legal. Esse lance. Abel, tu quer passar agora para confusão, é isso? Não, acho que agora é o lance de mão, não é isso? Do que o Vasco reclama de pênalti. Do Cano. Isso. Do Cano ou do Medel? Do Cano. Esse aí, ó, do Cano. Não, o Vasco é esse aí. Para mim isso aí não é pênalti, tá? Tu pode ver que o Cano salta para proteger o rosto. Ele salta com as duas mãos para proteger o rosto. Ele não está fazendo nenhum gesto antinatural. A regra permite isso. Agora, se tiver 1 milímetro para cá, 1 centímetro para o outro lado, tá? Não muda a intenção do árbitro. Para mim o árbitro acertou essa decisão. Acertou, olha só. Ele salta para proteger claramente o rosto. Não é um gesto antinatural. Ele não está saltando com as mãos para cima para interceptar a bola. E aí tem um pouquinho pro lado do rosto, a bola pega. Para mim a bola na mão não foi pênalti esse lance. Mas aí o VAR, não é questão interpretativa. Aí o VAR foi equivocado de ter chamado o árbitro, Simon. Foi. Se o árbitro tá de frente pro lance, ele tá vendo, tá? E ele viu, e ele apontou pro escanteio, o árbitro viu que essa bola pegou no Cano, tá? No braço do Cano, na mão. E aí ele apontou para escanteio. O VAR interveio, o VAR se mete em tudo, é extremamente intervencionista no Brasil, né? Chamou, o árbitro foi lá e manteve com personalidade a decisão que ele viu no campo. A cabeça do Cano até dá uma estilingada, né? Depois que a bola bate ali. Então, para mim tem um movimento de reflexo do Cano que acaba ampliando um pouco esse raio de ação. Aí eu tenho dúvida se a bola de fato iria na cabeça do Cano. Para mim o braço amplia um pouco, mas é um lance mais duvidoso, mais difícil. Mas o VAR, num lance até aparentemente mais claro no primeiro tempo, um toque na mão do Medel, não chamou. Exato. Ali o VAR ficou mudo. Então até a diferença de critérios não é só do árbitro de campo, até do VAR, esse lance aí. Esse lance aqui também, pra mim também não aconteceu, porque ele tá se virando, ó. Ele tá se virando. A imagem também não é extremamente... Ó, ele tá se virando e a bola... Fala isso, é gesto antinatural ou mão deliberada. Isso aí não é gesto antinatural. Ele tá se virando, a bola toca no braço dele. E o outro, o Cano tá saltando pra proteger o rosto e a bola pega na mão dele. Então não tem pênalti pra mim. Nenhum dos dois foi pênalti. O problema é o critério, né, Simon? Se chama em um e não chama no outro.
Não, não te digo nem para ti que é o critério. O problema, até o próprio presidente da UEFA, outro dia deu uma entrevista, que ele não sabe nada de bola na mão ou na bola. A FIFA, quando alterou essa regra em 2016, só criou confusão. Isso nós vimos no mundo todo. Uns dão pênalti, outros não dão. Não é um caso só do Brasil, né? Mas eu tenho claro, lendo a regra do futebol, que é mão deliberada, como era no meu tempo, e gesto antinatural. Tudo que é gesto antinatural você coíbe. Caso contrário, não tem como o jogador tirar o braço para jogar futebol. É uma confusão inacreditável esse negócio. Eu concordo com o Simon. E confusão agora tu vai... Agora que vai ter a confusão, Abel. Vamos lá para confusão, vamos lá. A briga dos jogadores. É uma bola... Empurra. Isso, a briga. Tem uma bola no escanteio que é para bater lá, uma falta próxima à bandeirinha do escanteio, e aí começa a confusão. Em 2 minutos foram mostrados 6 cartões, 4 amarelos e 2 vermelhos. Não é? O amarelo para o Ganso e para o André, e para o Vegete e João Vitor. E o vermelho para o Thiago Santos e Medel. O que aconteceu? O árbitro estava perdido no campo. Aí ele sorteou 2, os mais exaltados ali, ó. Aí é o André com o outro adversário. Aí os 2 mais exaltados nessa confusão toda, o árbitro perdido, ele sorteia 2 e expulsa, que é o Thiago Santos e o Medel. E o Medel não queria sair do campo, né? Porque disse que não fez nada. Então é o seguinte, a arbitragem extremamente confusa, a arbitragem caótica, totalmente perdida. Isso tem sido pauta no Campeonato Carioca, uma arbitragem calamitosa. Eu acho que esse é um termo que eu sinto até dor em falar desse jeito, porque eu conheço esses árbitros todos, mas infelizmente a culpa muitas vezes não são dos árbitros, né? São quem os escala. E onde é que estão essas pessoas? Tá? E tem que melhorar muito a arbitragem. O Rio de Janeiro, eu falava outro dia, só tem um árbitro da FIFA, que é o Bruno Arleu, que está machucado, que não está apitando o Campeonato Carioca. Tá? Então realmente é muito complicado. Arbitragem totalmente perdida nesse clássico, com chuva, campo escorregadio, gramado horrível, deu no que deu. Todo mundo reclamando da arbitragem, e aí, Abel, mais um árbitro aí que provavelmente vai para a geladeira também. Ô Simon, e essa confusão começa com uma agressão do André no Zé Gabriel. E a agressão que deveria ter sido punida fica em segundo plano e ali ele perde o controle da partida. O fato, exatamente, Brilho, você lembrou bem, né? O que originou tudo isso foi a agressão do André, que deveria ter sido expulso. Ele não tomou a decisão lá. E aí no futebol é assim, começa a se criar problemas. Que esse negócio assim que os jogadores não ajudam o árbitro, eles nunca ajudaram. Na minha época também não ajudavam. O jogador não entra em campo para ajudar árbitro de futebol. O jogador entra em campo lá para poder tirar proveito, ele vai tirar proveito. Então o árbitro tem que ter consciência, que tem 22 caras ali tentando enganar ele. Só que ele tem que ter autoridade, ele tem que se impor com respeito, com personalidade, com convicção, com conhecimento da regra do jogo, saber onde ele está pisando, tá? E isso aí quem te dá é a experiência, é o tempo de trabalho. Outro dia eu vi uma matéria em que um árbitro se formou em 2021 na Federação Carioca, 2024 está apitando no Maracanã. Tá? Então é muito pouco tempo. Não precisa ficar que eu fiquei, a Abel e companheiros e Nath. Eu fiquei 6, 7 anos no Amador, me deu uma baita escola. Eu acho que hoje em dia você acelera esse processo, mas também não é assim. Você se formar aí e querer apitar grandes jogos. Então é um problema estrutural. Ou você encara de frente esse problema da arbitragem brasileira e, obviamente, das federações, da CBF e das federações, a CBF está quieta, a bola não está rolando, pois que a bola rolar começa a confusão. Mas os estaduais agora, todas as federações estaduais com problemas de arbitragem. Então, ou se encara de frente esse problema e realmente melhora essa questão, com profissionalização e outras coisas mais, ou vai mudar as caras. Pessoas novas falando do árbitro, de problemas antigos. Antigamente era mais brasileiros, agora tem outros importados aí que vêm aqui e falam também. Nada contra. Eu sou favorável à competência e quem tiver competência que se estabeleça independentemente de país. A gente sabe que o nível da arbitragem brasileira é muito questionável, mas no Rio de Janeiro acontece um negócio sério. O que acontece no Rio de Janeiro é uma arbitragem sofrível e ruim de forma crônica. Erros que se repetem, e não é de agora, não. Vamos lembrar, Fred, em 2015, num Fla-Flu, disse o Campeonato Carioca tem que acabar, gerou a maior polêmica. Em 2022, o Fred, mais experiente, já sabendo como as coisas funcionam no Campeonato Carioca, o Fred entrou ali no esquema de esculhambação, num jogo, numa semifinal contra o Botafogo,
pintou e bordou, teve que de ser caçado em campo para ser expulso. Então, porque os próprios jogadores vão incorporando isso. E quando a FERJ não toma providências, ela é cúmplice de tudo que acontece. E aí a situação que o Simon citou, chamar a diretoria para escolher árbitro, isso daí é uma transferência... bizarro. Uma transferência covarde de responsabilidade. O VAR, no começo, não, só vai ter VAR nos clássicos. Aí passa a ter problema nos jogos dos grandes. Então vamos colocar em todo jogo de time grande. E os pequenos que lutem, que se virem, são parte menor do campeonato. Uma bagunça generalizada. A própria FERJ bizarro. Desvaloriza o seu campeonato. E aí não vamos nem falar do gramado do Maracanã, que mais um ano... fica interditado, demora a abrir, e quando abre, o gramado está esse lixo. A federação que não toma providência para profissionalizar essa arbitragem, acha que é só afastar que resolve. Então, hoje, o Tite até citou, não, o campeonato mais forte do país. Se a gente analisar o nível técnico e fazer uma proporção com o potencial do produto do Campeonato Carioca, os times que disputam a tradição, hoje dá para cravar tranquilamente que o Campeonato Carioca é o mais esculhambado, o mais avacalhado do país. Porque não dá nem para comparar com outras regiões que são economicamente desfavorecidas. Mas no Rio de Janeiro o problema não é dinheiro. Dinheiro tem. O Campeonato Carioca em direitos de transmissão gera muita grana, cifras milionárias, e a federação não toma nenhuma providência. O Vasco é cirúrgico na nota ao dizer que estamos observando a decadência do Campeonato Carioca. O campeonato que já foi visto como o mais charmoso do país, que tinha essa tradição, hoje, repito, é o mais esculhambado. Pelo potencial que tem o Campeonato Carioca ter se transformado nisso, com esse nível de arbitragem, nível de gramado, nível das equipes pequenas em estado falimentar, é realmente uma decadência e triste de se observar. Eu quero destacar também que muitas vezes os jogadores não ajudam. Ontem, apesar do 0-0, Fluminense e Vasco faziam um primeiro tempo gostoso de assistir. Sim. Eu até comentei no nosso grupo, falei, tá uma delícia de assistir. O Fluminense tocando a bola, o Fluminense com a sua técnica, com o seu jeito de jogar. O Vasco fazia um bom jogo, escapava às vezes em velocidade com o Payet. E no segundo tempo, os jogadores também decidiram que não iam mais jogar. Essa cena do escanteio que acabou com as expulsões, o árbitro foi muito mal, vocês têm total razão em falar da arbitragem, do gramado, mas os jogadores estragaram tudo. O Ganso puxando o jogador do Vasco. O André era para ter sido expulso. Porque os caras o árbitro teve que parar que 3 vezes. Assim. Mas os jogadores têm que ajudar também. Mas os caras sabem que no Rio funciona assim. Quem acompanha o futebol carioca, no Rio é na base do grito, da pressão na arbitragem. Quem não faz isso se dá mal lá. Mas assim, eu não acho que é só no Rio nesse aspecto, porque a gente vai falar daqui a pouco de São Paulo e Santos. Ainda tem muita ideia de que o árbitro perdeu o controle do jogo. Muito porque às vezes os jogadores não contribuem. Torcida, então separei esse cortezinho pra vocês aí. É bem complicado, vai bem longe mesmo esse cortezinho, mas resolvi parar porque senão fica muito comprido o vídeo e vocês não irão acompanhar até o final. Então, com um empate, o Vasco ficou em 5º lugar com 13 pontos. Que ainda tá brigando para classificação, não briga mais por título, porque tem mais 3 jogos. Tem mais 3 jogos ainda pela frente. E os 3 jogos do Fluminense é contra um Madureira, um Botafogo e um Flamengo. Então, possivelmente o Fluminense pode ganhar do Madureira, empatar com o Flamengo e empatar com o Botafogo. E o Vasco tem que ganhar os 3. Aí se ganhar os 3, pode ser que ganha na somatória dos pontos. Pessoal, é complicado aí até gravar esse vídeo para vocês, porque a arbitragem aí não ajuda. A arbitragem aí sacaneia muito com o Vasco. O Vasco foi mais uma vez prejudicado. E Ramon Dias aí... Lúcio Barbosa, melhor dizendo, né, que emitiu a nota da FERJ, que vai afastando, né, já é o quarto árbitro que pede o afastamento, que não apita mais jogos do Vasco e dessa forma complica cada vez mais, e daqui uns dias não vai ter mais, né, não vai ter mais árbitros aí para apitar o Carioca, e desse jeito também, como os comentaristas disse, que
o Campeonato Carioca pode acabar. Pode acabar por causa disso, por palhaçada aí dos árbitros, principalmente dos árbitros de vídeos também, que a tecnologia, de vez de vir para ajudar, tá atrapalhando o futebol. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, dar uma moralzinha no like e deixe seu comentário também. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.